Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 309, capítulo 29, Livro dos Médiuns, assuntos de estudos, e a questão ainda é a questão 347. E nós ainda estamos tratando do assunto, os grupos recém-criados, se veem às vezes tolhidos, que é o mesmo assim, mediante um obstáculo, em seu trabalho pela falta de médiuns. Estes, não há a negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável, e fora erro acreditar-se que sem eles nada se podem fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações, olha só, não podem, sem médiuns, fazer mais do que façam músicos num concerto sem instrumentos. Então nós temos que entender uma coisa aqui. Se você parar para observar uma coisa, a obra literária toda, o Livro dos Médiuns, de certa forma, aqueles seres determinados, disciplinados, aqueles que buscam realmente o estudo, ele acaba por si mesmo, ele acaba encontrando a importância da integração com os estudos. Porque, de certa forma, até nesse exato momento, no Livro dos Médiuns, nós ainda não encontramos aquela matéria onde bem detalhada por Hippolyte Léon Denis Rivail, ele esclareça a respeito dos regulamentos de funcionamento, de normas de disciplina e por aí em diante. Por mais que nós vamos tratar desse assunto, sim, no capítulo 30, na questão, no capítulo 30, que fala a respeito do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E se você for no capítulo 3, terceiro, das sessões, nós vamos falar a respeito, nós vamos tocar nesse assunto. Os regulamentos de disciplina que deve-se ter dentro de uma instituição ou de uma sociedade, dentro de um centro espírita, dentro de uma casa espírita, porque são termos
que muitas pessoas adotam a depender das condições de compreensão, de evolução da pessoa. Mas você observa que aqui, principalmente, Kardec, ele aborda esse tema como se não houvesse necessidade de um estudo minucioso aqui nessa questão. Olha para você ver. Quem parte por esta questão, obviamente, ele se torna um charlatão, um mistificador. Por mais que a obra literária em si, num todo, ela nos leva, assim, durante todo o período, a raciocinar com bom senso, com prudência, para que, ao chegar num momento como este aqui, não abracemos, de certa forma, apenas este conteúdo, sem antes o raciocínio. Olha só, os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos. Olha só, os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médios. Se é recém-criado, se é um grupo recém-criado, eles nesse período aqui, eles não teriam assim, eles não tinham que estar preocupados com médios, como na condição aqui, também tem uma outra questão que a gente precisa discutir aqui, porque aqui, olha só para você ver, em seus trabalhos pela falta de médiums, aí generaliza. Mas quais médios? Se uma vez todo mundo é médium. Não existe aqui uma especificação. Não há aqui uma classificação, uma especificação no sentido de dons mediúnicos. Porque é natural você fundar uma casa espírita e ali, à sua frente, 50 membros junto a você, sabendo você que todos ali são médios, porque nascido de mulher aqui na Terra, todos nós somos médios, nascido de mulher. Pois bem, então eu ali à minha frente, eu tenho 50 médios. Sim, eu também médio, 50 médios à minha frente. Então eu posso dizer assim, bom, gente, acabamos de fundar esta casa, nós vamos ter que optar pelos estudos do Espiritismo, pelas obras sociais, né? Pelas obras social. E aí, de repente, alguém me interrompe. E os trabalhos mediúnicos? Quando é que nós vamos começar? Pronto. Aí eu vou responder àquela pessoa e a todos, ouvintes, né? Porque tá todo mundo esperando isso, é lógico. Bom, gente, médios todos nós somos.
mas nem sempre todos os médios são portadores de dons mediúnicos, de faculdades mediúnicas. Nem todos os médios são sensitivos. Nem todos. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Então, nós vamos ter que optar pelos estudos primeiros. Porque até onde eu conheço, aqui à minha frente, tenho 50 colaboradores, mas até onde eu conheço, ninguém aqui possui dons mediúnicos, educados. Ninguém aqui é médium psicofônico. Ninguém aqui é médium psicógrafo. Ninguém aqui é médium vidente, né? Audiente. Não é verdade, gente? Sim, 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 sim. Aí aquela pessoa pega e fala assim, mas nós podemos iniciar um trabalho de de desobsessão, de psicofonia. Nós reunimos em volta de uma mesa aqui na Casa Espírita, Luiz, umas 10 pessoas aqui dessas 50 que estão aqui, que tem muita boa vontade, e quem sabe às vezes os bons espíritos, vendo a nossa boa vontade, eles nos ajudam no desenvolvimento da psicofonia, da psicografia, da vidência. Não é assim. Eu já bati de frente com tanta pedreira que você nem sabe. Por isso que eu levo muita pancada. Porque você acha que o que eu estou dizendo aqui, eu já não enfrentei na casa espírita onde eu trabalho? Na casa espírita onde eu trabalho, já me fizeram proposta até para que eu cedesse 2 dias na casa espírita onde eu trabalho, para eles montar trabalhos de umbanda, trabalhos de reiki, de apometria e de massoterapia na casa onde eu trabalho. E eu, enérgico com amor, não, porque isso não encontra-se dentro da doutrina dos espíritos. Em espiritismo não se improvisa nada. Nada disso. Entre as 50 pessoas aqui, não tem nenhum médium com a psicofonia educada, né, que já estudou, que já trabalha a psicofonia. Não. Então vamos partir do zero. Estudo. Luiz, mas vai demorar muito. O tempo conspira a nosso favor, o tempo está a nosso favor. Nem que tenhamos que estudar 80 anos nessa existência, só o Espiritismo, e fazer caridade às pessoas necessitadas, amar as almas, nós vamos partir por esse lado. Por isso, a casa onde eu frequento é uma casa rotativa. O que é uma casa rotativa? De vez em quando, aparecem muitas pessoas para trabalhar. Quando elas percebem, porque vêm conversar comigo, e que elas percebem que a prioridade são os estudos da doutrina dos espíritos
e o conhecimento de si próprios, quando elas percebem que elas têm que estudar 1 ano, 2 anos, 8 anos, 10 anos, elas vazam para outra casa espírita. Ora, 2023. 2019, teve pessoas na casa onde eu trabalho que trouxeram o meu conhecimento. Por quê? Vamos montar um trabalho de desobsessão aqui, assim, 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 assim. E eu falei, olha, vamos estudar primeiro. Quem sabe um dia. Essas pessoas não gostaram, foram para outra casa espírita. Não posso dizer o nome de pessoas e nem o nome de casa espírita. E essas pessoas foram para outras casas espíritas, foram muito bem recebidas, é lógico, e lá elas foram colocadas para trabalhar nos trabalhos de desobsessão e estão recebendo espíritos charlatões, mistificadores, até falar chega. Isso eu posso dizer, porque eu não estou dizendo o nome da pessoa, não estou dizendo o nome do centro espírita. Mas o que elas estão recebendo de charlatões e de mistificadores, elas estão recebendo tudo. Menos espírito. Aí você faz uma pergunta a estas pessoas. O que é o espiritismo? Elas não sabem te responder. Quais as obras da doutrina dos espíritos você já leu? Das 5 obras básicas? Nenhuma. Ora, gente, é inadmissível. Seria a mesma coisa que um médico dizer para você assim, me passa, você está ali né, ajudando ali, você é um instrumentista, é o nome do profissional que fica ao lado do médico. Ele é um instrumentista, ele fica com a bandeja de instrumentos para que o médico pegue, né, e você passe a ele, ele pede, você passa para ele os instrumentos. Então, o médico pega e fala para você assim, me passa, em vez dele pedir bisturi, ele pede para você a faca. Aí você fala assim, faca, doutor? É a mesma coisa, esse negócio de corte aí. Negócio de corte? Pronto. É complicado, né? Aí o médico, depois que termina ali de cortar, né? Não, aí ele fala assim, eu vou cortar aqui. Primeiramente que não é corte, é incisão. Gente, ó, eu vou fazer um corte aqui. Você vai confiar naquele médico? Então é preciso tomar muito cuidado. Agora eu vou dar uns pontos aqui. Dá ponto? Não é suturar, não? Engraçado, esse médico é meio lelé, porque fala tudo contrário. A não ser que ele veio lá do Nordeste, né? Para lá pode ser que ponto para ele, suturar é ponto. Então por aí vai. Você pergunta uma coisa, a pessoa não sabe. Pergunta, sabe? Então eu já enfrentei tanto esse probleminha. Então a casa que eu frequento, ela é assim. É um gatinho pingado. Mas é aquele gatinho pingado que tá com Deus, tá com Jesus, tá de acordo com as normas da doutrina dos espíritos. Porque o professor, ele é rígido nessa questão.
priorizamos a qualidade e não a quantidade. Lá nós não estamos preocupados com casa cheia. Lá nós estamos preocupados com o estudo. Nós estamos preocupados com a transformação moral. Com a mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Eu que tenho que me evangelizar. Eu não estou lá naquela casa espírita para evangelizar espírito nenhum. Se algum espírito aparecer lá esperando que eu o evangelize, ele caiu do cavalo, como se diz o ditado. Porque eu estou preocupado com a minha auto-evangelização primeiro. Ah, mas isso é falta de caridade, né? O espírito está necessitado, você não vai ajudar. Falta de caridade? A pessoa tem que ter conhecimento. Não basta dizer eu tenho boa vontade. Então a mesma questão aqui, olha só para você ver. Os grupos recém-criados se vê às vezes tolhidos em seus trabalhos pela falta de médios. Né? Falta de médios no sentido pessoas com dons, né, educados, dons mediúnicos. Então as pessoas ali fundam a casa, mas não vê ali pessoas, né, com dons mediúnicos educados. Esses não há a negar. São um dos elementos essenciais das reuniões espíritas. Não há a negar. As reuniões de experimentações, né, é lógico que são essenciais, né? As reuniões espíritas. Mas não constitui elementos indispensáveis. Olha só para você ver. Não constitui elemento indispensável. E fora erro acreditar-se que, sem eles, nada se pode fazer. Ah, porque não temos os médios aqui de efeito físico, que não temos os médios psicofônicos, os psicógrafos, não temos nada que fazer, nós temos que fechar essa casa. Ora, mas por que fechar a casa? Se o principal é o estudo, se o principal é a obra da caridade. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médio, fazer mais do que façam os músicos, né? Num concerto sem instrumento. Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam 1000 assuntos com que se ocupem, tão úteis e proveitosos quanto se pudesse operar por si mesmos. Imagine só em um concerto, né? Em um teatro, um concerto, e ali falta alguns instrumentos musicais. Imagine só. Falta, por exemplo, o violino, falta o piano. Não tem como. A gente sabe disso. Mas na falta do piano, na falta de todos os instrumentos, existem outros trabalhos que podem ser priorizados. Existem outros trabalhos. Acresce que os grupos possuidores de médios estão sujeitos, de um momento para outro, a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médios. Olha só para você ver o quanto é interessante.
Os próprios espíritos, de vez em quando, eles levam isso a acontecer. Diremos mais, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem algum tempo a meditá-los. Então, de vez em quando, os próprios espíritos, eles arrumam uma forma, um jeito, para que os médios, não que deixe de frequentar a casa, mas acontecimentos, né, ocorrem que as pessoas não podem comparecer. Aí o dirigente daquela casa se vê ali sem nenhum médium, psicógrafo, psicofônico. Então, por isso ele fecha a casa? Não. E os estudos? A base, gente, são os estudos. A base na doutrina dos espíritos é o conhecimento da mesma. Sem o conhecimento da mesma, é melhor fechar a casa. Então nós vamos para outro vídeo, mas no próximo dia.